Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, esse é o programa Verbum da Diocese de Santo André para a partilha da Palavra de Deus. Eu sou o Padre Vinícius Afonso, da Paróquia Jesus Bom Pastor, na cidade e Diocese de Santo André. Nós estamos no dia 3 de agosto e hoje é segunda-feira, a segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo São Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um detalhe interessante que eu queria partilhar com vocês. Ontem nós proclamávamos o trecho do Evangelho imediatamente anterior a esse. Você pode dizer, mas é normal, né? Ontem foi domingo, hoje é segunda-feira. Acontece que na liturgia, né, os ciclos dominical e semanal caminham separados. Então hoje foi uma coincidência, né, nós termos lido o trecho imediatamente posterior ao de ontem. Mas eu considero isso providência de Deus, porque assim a gente pode seguir a nossa reflexão de um modo mais ordenado, né? Tirar mais fruto da palavra de Deus, lida de forma sequencial. Então veja, mesmo observando um prodígio tão grande que foi o de ontem, a multiplicação dos pães, diante da ameaça de naufrágio que o Evangelho de hoje nos mostra, a fé dos discípulos, né? Especialmente a de Pedro, que tem a função dada por Jesus justamente de confirmar os irmãos na fé, essa fé fraqueja. Né? Mas antes disso, nós vemos um detalhe, né? Jesus se retira para a oração e passa ali um longo tempo diante de Deus. Né? Portanto, nós tiramos daí uma consequência. Após o benefício recebido, portanto aquele lido ontem, a multiplicação dos pães, há a importância de se fazer a ação de graças. Jesus realizou o milagre, saciou as multidões, mas depois, discretamente, sem fazer alarde, se retira para estar a sós com o Pai. A gente pode fazer isso também, especialmente na Santa Missa, que é o grande banquete no qual o Senhor sacia a nossa fome. Grande deve ser a nossa gratidão, que, quem sabe, depois da missa, permanecer em silêncio, né, por alguns instantes, agradecendo a Deus aquela dádiva tão grande e recebida. Né? Esse é o remédio para que nós vençamos a desconfiança, a falta de fé apresentada por Pedro e os discípulos. Né? A oração que fortalece. Tanto é que na conclusão do Evangelho de hoje, eles acreditaram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Né? E tocando concretamente, mesmo que fosse a barra da sua veste, eram curados. Fizeram definitivamente uma experiência de fé. Que nós possamos fazer essa experiência madura da fé, deixar que Cristo venha ao nosso encontro. Cada vez que nós nos colocamos em oração, Cristo vem ao nosso encontro e nós, muitas vezes afogados nas dificuldades da vida, podemos correr: "Salva-nos, Senhor." E Ele nos dá a mão e nos faz superar aquela dificuldade. Então, meus irmãos, que saibamos encontrar cada dia Jesus na oração com constância, né?
E na leitura da palavra, a gente possa seguir o conselho de São José Maria Escrivá, de nos colocarmos naquela cena do Santo Evangelho como um personagem a mais. É tão fácil. Ou no lugar de Pedro, né? Gritar: Senhor, salva-me, dar a mão para Ele, para que Ele nos socorra na nossa fraqueza e nos fortaleça com a sua graça. E que desça sobre você a graça e a bênção de Deus, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.